Bom dia, meus queridos. Estamos começando hoje mais um Reino de Deus em 7 minutos. Essa semana nós estamos meditando na primeira carta de Pedro e hoje especificamente no capítulo 2. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12, que eu acho bem interessante para a gente aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Queridos, como é importante você meditar na palavra, né? Você estudar a palavra de Deus. Eu gosto muito da expressão que Pedro usa aqui, que a gente deve entender. Ele diz assim: amados, insistem como estrangeiros e peregrinos no mundo. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. O propósito de Deus para nós, queridos, não é a terra. O propósito de Deus para nós é o céu. Eu vejo muitas pessoas vivendo intensamente pela terra e poucas pessoas vivendo pelo céu. E isso precisa mudar na nossa vida. Quando é que as pessoas às vezes vivem mais pela terra e menos pelo céu? Quando elas se deixam vencer, muitas vezes pelos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quando elas se deixam vencer pela sua carne. Então Pedro está dizendo: olha, vocês estão aqui e vocês são peregrinos, vocês não foram destinados, né, a essa terra, a esse mundo. Mas existe, como diz Paulo, né, uma pátria superior. Existe algo maior do que a vida nessa terra. E é nesse algo maior que eu tenho que focar a minha existência. Eu vi certa vez um exemplo que eu achei muito bacana de um pastor americano, se eu não me engano, que ele fala sobre o exemplo da corda. Eu aconselho você, inclusive, a pesquisar sobre, né, esse exemplo. E ele pega uma corda, ele pinta um pequeno pedaço da corda, talvez ali 15, 20 centímetros, de uma corda imensa. E ele diz o seguinte, que a gente passa a vida inteira preocupado com aquele pequeno pedaço da corda, que é o nosso tempo na terra. Então ele pinta ali de vermelho, 15, 20 centímetros, e ele fala: olha, isso aqui é o nosso tempo na terra, e o restante dessa corda é a eternidade. Mas a gente passa a nossa vida nos preocupando em viver, em desfrutar desse pequeno pedaço da corda, que equivale ali, sei lá, no máximo a uns 100 anos, e esse mesmo pouco chega aos 100 anos, com o prazer de viver de fato, né? Mas a gente se preocupa com esse pedaço, gastamos nossa força, nossa energia, nosso dinheiro, nosso esforço, né? Toda a nossa vitalidade em um pequeno pedaço de tempo chamado vida terrena. E esquecemos de toda a eternidade que temos para viver. Então nós não construímos para a eternidade e a gente busca construir para a vida terrena. Eu quero te perguntar: você tem construído para a eternidade? O que você tem construído? Há uma coisa que a Bíblia afirma para mim e para você, que quando nós, né, comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados pelas nossas ações. Nós não vamos ser julgados pelo que necessariamente deixamos na terra, como, por exemplo, como patrimônio ou como vivência apenas. Vamos ser julgados pelo que nós fizemos, a nossa ação. E essa ação normalmente é voltada para o nosso próximo. Essa ação por aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus. Então ele fala aqui, olha, por exemplo, vivam entre os pagãos, ainda aqueles que ainda não conhecem a Deus, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Querido, entenda, existe um modo de vida diferenciado para você viver. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que viver para fazer a vontade de Deus e não a nossa.
Se você não entender isso, você nunca vai desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus. Então a Bíblia está dizendo que existe um modo de vida que é o modo vencido, por assim dizer, pelos desejos carnais. E existe um modo de vida que a Bíblia chama de exemplar, que é aquele que vence, né? Aquele que vence os desejos carnais. Então existe um modo de vida, para mim e para você vivermos aqui na Terra, diferenciado. E você precisa entender isso, assim como eu também tenho que estar sempre, né, consciente disso, porque é uma expectativa do céu conosco. Deus tem um propósito, um projeto com a sua vida que só você vai executar na face da terra, ninguém mais. Assim como, né, o seu DNA, assim como a sua digital, por exemplo, é única, o propósito de Deus para você é único. E você precisa entender, buscar compreender e buscar viver esse propósito. Mas sempre entendendo que aqui é apenas uma passagem. A terra não é o nosso destino final. A terra é uma passagem para que então nós possamos viver eternamente com o Senhor. O quanto do seu tempo você tem gasto com aquilo que é terreno e o quanto do seu tempo você tem gasto com aquilo que é eterno. Pense nisso. Reflita sobre isso. Será que você tem dado o seu esforço, o seu tempo, o seu dinheiro, sua força, todo o seu conhecimento e buscado apenas, né, os seus projetos terrenos? Ou será que você tem pego a sua vida e investido a sua vida naquilo que é eterno, naquilo que faz parte do reino de Deus? Querido, se você reconhecer que você tem vivido apenas para a terra, está na hora de mudar. Está na hora de você viver para o reino, de você viver para Deus e fazer diferença na terra, sabendo que não vai ficar aqui. Você é um peregrino. O seu caminho, o seu destino é o céu. Construa para a eternidade.